Amados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz. Eu quero, no início deste vídeo, fazer uma menção a todos os irmãos que estão entrando em contato conosco através do nosso e-mail tvcaminholivre@gmail.com. Eu quero enviar uma saudação fraterna de graça e paz à irmã Dinorá Gonçalves e ao seu esposo, à irmã Cleide Correia, ao irmão Ariclenes, ao irmão Jaumir Marcelino, ao irmão Lenilson Oliveira. O irmão Lenilson, ele diz aqui que ainda tem muitas dúvidas a respeito da questão da morte e está pedindo para que eu possa ajudá-lo a entender essa questão. Irmão Lenilson, eu nunca realmente tratei desse tema aqui e o senhor não é o primeiro a me abordar a respeito desse tema, pedindo esclarecimentos ou querendo entender o meu próprio ponto de vista a respeito desse entendimento dessa questão, justamente por entender o seguinte, que esse é um tema periférico. Ele não é um pré-requisito para a salvação. Eu respeito as pessoas, por exemplo, que creem na imortalidade da alma. Eu não creio. Eu respeito as pessoas que creem. Respeito as pessoas que creem na existência do inferno. E são muitos, né, os da minha orientação teológica, os reformados, muitos, a grande maioria, que creem na existência do inferno. Né? Eu respeito quem crê assim, quem pensa dessa forma. Eu não penso assim, não creio dessa forma. Eu continuo crendo na aniquilação, eu continuo crendo na morte como sendo um sono inconsciente. Eu continuo crendo que o único imortal, o único ser imortal em todo o cosmos, em todo o universo, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então eu não creio na imortalidade incondicional da alma. Tá? Eu não creio nisso. Por que eu não falo sobre esse assunto aqui? Justamente porque este é um assunto, a meu modo de ver, completamente periférico. Né? Periférico. Ele não vai afetar, pelo menos a mim, nunca afetou a minha vida de modo positivo ou de modo negativo, entender esse assunto. Então, eu creio que ele é periférico e não, até que me provem o contrário, eu não tratarei deste assunto aqui, viu, irmão Lenilson? Mas existem aí bons livros na praça que tratam deste assunto, e seria interessante o irmão procurar ir nas livrarias evangélicas, procurar entender o assunto e tirar as suas próprias conclusões. Tá bom, irmão Lenilson? Mas, de qualquer forma, eu agradeço o seu e-mail, agradeço o apoio que o senhor tem dado à TV Caminho Livre e que Deus continue iluminando a sua vida, te dando sabedoria e entendimento, tá bom? Eu quero aqui fazer menção também ao Leonardo Ferreira de Novaes. Ele muito provavelmente é aqui de uma região de Goiás, porque ele me enviou aqui, eu estou vendo agora o e-mail dele, ele me enviou aqui o número do seu contato pessoal e o código é 64. 64 é um código aqui da região, especialmente a região sudoeste aqui de Goiás, região sul e sudoeste de Goiás. Então eu creio que o Leonardo seja aqui de Goiás. Ele diz assim no e-mail dele: olá, querido irmão, me chamo Leonardo, queria tirar algumas dúvidas com o irmão, sou adventista do sétimo dia há 12 anos, mas já não sou mais o mesmo. Eu estou me sentindo muito desanimado com a igreja, tenho tido grande apreço pela teologia reformada, mas falar de teologia reformada dentro da igreja adventista não é fácil. Realmente, irmão Leonardo, eu diria que é impossível falar de teologia reformada dentro da igreja adventista, a não ser que você vá tratar de teologia reformada para criticá-la, né, para descer a lenha nela. Aí é coisa muito fácil. Dentro da igreja adventista isso é muito fácil. Agora, defender as doutrinas da graça dentro da igreja adventista, eu diria que é impossível. Não há como. Né? É como tentar misturar água e óleo. Né? Então, você não conseguirá.
Irmão Leonardo, eu vou entrar em contato com você, tá certo? Estou vendo aqui o número do seu contato pessoal, seu telefone, e a gente conversa mais a esse respeito, tá bom? Irmão Leonardo, graça e paz ao irmão Leonardo. O irmão Cláudio, eu já citei o irmão Cláudio aqui no meu vídeo anterior. Eu também recebi aqui alguns e-mails de um professor de teologia lá de Minas Gerais, o irmão Ivan Caixeta. Eu queria fazer menção, então, à participação aqui na TV Caminho Livre do irmão professor Ivan Caixeta. Graça e paz, professor, meu amigo e meu irmão aí de Minas. Obrigado pelo suporte, obrigado pelo apoio, né, ao nosso trabalho, ao nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Ok, irmão Ivan? Estamos firmes e fortes, estamos juntos, trilhando o chão do mesmo evangelho, né, irmão? O Marcílio Félix também me enviou aqui um e-mail. Ele parabeniza aqui o trabalho realizado pela TV Caminho Livre, e ele diz que tem aprendido muito, tem sido edificado com os vídeos que nós publicamos aqui a respeito de diversos assuntos. Irmão Marcílio, graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Que Deus continue iluminando o seu entendimento para que a luz do Evangelho de Jesus Cristo brilhe cada vez mais intensamente em sua vida. O irmão José Roberto também me enviou aqui um e-mail dizendo que já há alguns dias descobriu aí o nosso canal e também tem sido edificado através dos vídeos que nós publicamos aqui no nosso canal. Irmão José Roberto Macedo, graça e paz, meu irmão. Que Deus continue iluminando você também. Eu recebi aqui um e-mail de um irmão que é lá de Cabo Verde. É o Silas Lopes. Ele é um pastor jovem e ele diz aqui no seu e-mail que tem se identificado muito com o modo como nós lidamos aqui com a palavra de Deus e com o Evangelho. Ele diz aqui que é uma apologeta e ele é leigo, ele tem estudado a Bíblia, ele tem estudado as doutrinas da graça, né? E ele diz aqui que tem feito debates com os adventistas e que em muitas ocasiões ele consegue pelo menos semear a dúvida na mente dos adventistas por conta dos argumentos, né, dos quais ele se utiliza aí. O Silas Lopes, pastor aí de Cabo Verde, meu irmão, graça e paz a você. E nós estamos aqui sempre à sua disposição, tá bom, Silas? Eu enviei meu contato pessoal para você e sempre que necessário, entre em contato conosco aqui na TV Caminho Livre, tá bom? Eu quero também fazer uma menção especial ao irmão William. O irmão William, dia desses, se não me engano, uns 4 ou 5 meses atrás, encontrou-se comigo numa livraria aqui em Goiânia, onde eu costumo comprar os meus livros, os livros que eu estudo. E eu fui nessa livraria e estava ali observando a estante, quando o irmão William me abordou dizendo: olha, eu conheço você é o PC do Caminho Livre, né? Eu falei: sim, sou eu. E ali a gente bateu um papo, a gente trocou os nossos contatos, e o William me agradeceu pelo fato de estar fazendo um trabalho em prol do Evangelho aqui, disse que estava assistindo os vídeos, ele voltou a entrar em contato comigo aqui. William, graça e paz, meu irmão, graça e paz. Será uma alegria enorme receber você aqui em casa qualquer dia desses, tá bom? É isso aí, meu irmão. William é aqui de Goiânia. Amados, são muitas as pessoas que entram em contato conosco. Gostaria também de fazer aqui uma saudação, enviar uma saudação
ao Marcelo. O Marcelo é um outro irmão que tem assistido a TV Caminho Livre, e ele, deixa eu ver aqui de onde que ele é de Rondon, do Pará. Ele tem assistido aos vídeos, segundo ele relata aqui no seu e-mail. Ele assiste a TV Caminho Livre desde o ano passado. Ele foi adventista durante 14 anos, diz aqui que viveu enganado na seita adventista e começou a questionar a igreja sobre a graça de Deus para a salvação. E ele diz aqui, inclusive, relatando o seguinte: olha, meu questionamento para a igreja foi o seguinte: nós somos salvos pela graça, como é que a lei teria um peso tão grande para a salvação do ser humano, né? E evidentemente são questões que todos nós temos algum tipo de dúvida a respeito dela, né? Não é só o Marcelo lá de Rondon, do Pará, né? Todos nós, eu ontem inclusive gravei um vídeo aqui falando sobre esse respeito. Eu mesmo tenho falado muito a esse respeito aqui na TV Caminho Livre, em quase todos os meus vídeos. E essa questão, essa tensão entre graça e lei que existe, é justamente por conta de uma má interpretação da palavra de Deus, não é? A graça não anula a lei de Deus, ela não anula, ela não risca a lei de Deus, ela não revoga a lei de Deus. A graça, ela assume uma importância enorme na medida em que, comparada com a lei de Deus, apoiada pela lei de Deus, nós temos a consciência, adquirimos a consciência de que nós realmente somos pecadores, estamos condenados, irremediavelmente condenados e perdidos, e que sem Jesus na nossa história, sem Jesus intervindo na nossa história, nós continuaremos condenados e perdidos. Então, não há um conflito entre graça e lei. Verdadeiramente não há um conflito entre graça e lei, porque a lei tem o papel da lei não é salvar, o papel da lei, como diz Paulo em Romanos, é avultar as nossas ofensas, avultar os nossos pecados, não é? É suscitar a ira de Deus, mostrar para a gente que Deus não compactua com o pecado de que natureza for, né? Mostrar isso para nós, mostrar que nós, em Adão, estamos condenados, né, por conta do pecado de Adão, que condenou toda a raça humana à perdição. Mostrar que, se nós formos salvos, é porque Deus agiu para salvar-nos e não porque nós, em função de uma capacidade, uma aptidão inerente a nós, pudéssemos fazer qualquer coisa ou agirmos em direção a Deus para que pudéssemos ser salvos. Então a lei, ela tem esse papel, como eu disse ontem no vídeo no vídeo anterior que eu gravei. A lei tem esse papel, e esse papel dela, como diz Paulo, é santo, é um papel santo, né? Em avultar o pecado, fazer com que a gente tome consciência da nossa real condição. Por quê? Nós temos que levar em consideração 3 aspectos do Evangelho, que se nós nos livrarmos de um deles, alguma coisa não se ajustará, o nosso entendimento ficará perdido. Por exemplo, eu tenho que levar em consideração a queda, eu tenho que levar em consideração, aliás, a criação primeiro, a criação, Deus criou o mundo, eu tenho que levar em consideração a queda, houve uma queda lá no Éden, né, nos primórdios da história deste mundo, houve uma queda, e haverá o quê? Uma redenção. Eu tenho que levar em consideração esses 3 aspectos. Se eu levo em consideração apenas a criação e desconsidero a queda e só considero 2 aspectos, houve uma criação e haverá uma redenção. Se eu desconsidero a queda, eu não vou entender o plano de Deus, eu não vou entender o Evangelho de Deus. Alguma coisa ficará faltando. É por isso que muita gente, a que me assiste aqui na TV Caminho Livre e que ouve aí pregadores, os mais diversos reformados, falando sobre a questão da eleição da graça, não entendem a eleição da graça, condenam a eleição da graça como sendo doutrina satânica, quando na verdade a eleição da graça é uma doutrina divina, é uma doutrina maravilhosa. É ela que nos coloca no nosso devido lugar, é ela que faz com que a gente dê a Deus a glória pela nossa salvação. É somente a eleição da graça que faz com que a gente entenda quem somos nós, de onde nós viemos, o que de errado que aconteceu conosco, enquanto raça humana, né, o que foi que aconteceu e o que Deus tem preparado para nós.
né? E muita gente acha que a eleição da graça é uma doutrina satânica e injusta, porque segundo o entendimento deles, Deus não pode escolher um em detrimento de outros. Como se Deus não fosse o soberano. Como se Deus lá no início, quando criou o mundo, não tivesse criado o mundo para todos, né? Para toda a humanidade, em Adão. Mas Adão quebrou o pacto das obras lá no Éden. Então toda a raça foi condenada por um pecado só. Um pecado cometido lá no Éden. Vejam só como esse pecado ele ofendeu a Deus de tal modo que levou à condenação, um pecado levou à condenação de toda uma raça. Deus então, muita gente não entende isso, os arminianos não entendem isso, que Deus então não tinha a obrigação mais de salvar toda a raça humana. Ele fez o planeta para toda a raça humana, perfeito, inclusive nós, né? Criou-nos perfeitos, criou-nos justos, retos, né? Com todas as capacidades naturais para o obedecermos. Entendeu? Então, Deus não tinha mais, depois da queda de Adão, nenhuma obrigação de salvar toda a raça humana. E ele salva quem ele quer. E é isso que Jesus diz nos evangelhos. É isso que Jesus fala nos evangelhos. Deus vem a esse mundo para salvar aqueles a quem ele quer. Né? Eu tenho constantemente, aqui em quase todos os meus vídeos, eu trato dessa questão, eu mostro aqui na Bíblia alguns trechos da Bíblia, da Palavra de Deus, que deixam isso muito bem claro. Por exemplo, aqui em João capítulo 5, verso 21, palavras do próprio Cristo, do próprio Jesus, ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Filho vivifica aqueles a quem quer. Por que Jesus fala dessa questão de vivificar? É porque para Deus, todos nós que nascemos nesse mundo após o pecado de Adão, nascemos mortos. Eu tenho falado isso aqui repetidas vezes, inúmeras vezes. Para quê? Para que você entenda o papel da eleição. Para que você entenda também que Deus não é injusto, né, em salvar aqueles que Ele quer salvar, que Ele propositadamente decidiu salvar, e em deixar os outros receberem a condenação justa por conta dos seus pecados. E tenho dito também o seguinte, que esses a quem Deus não salva, esses a quem Deus não escolhe salvar, eles não querem ser salvos, eles não sentem necessidade de Deus, estão mortos para Deus. Não sentem prazer nas coisas de Deus, não querem ser salvos. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui a respeito do meu entendimento anterior, a respeito da eleição da graça de Deus. Quando eu era adventista do sétimo dia, portanto arminiano, eu pensava o seguinte: Deus é injusto por escolher uns e não escolher outros. Deus seria injusto. Né? E eu pensava o seguinte: já pensou? Deus chega em mim, eu que não quero, eu estou criando uma hipótese aqui. Deus chega em mim, que não quero ser salvo, e me diz que me levará para o céu, mesmo eu não querendo ser salvo. Ele vai me levar à força para o céu. Eu falo, mas Senhor, eu não quero ir para o céu. Não, mas ele replica e diz o seguinte: olha, eu vou te levar para o céu porque eu escolhi salvar você. Quer você queira, quer não, eu vou te levar para o céu porque eu escolhi salvar você. Então você vai, na marra, mas vai. Enquanto que em outro caso, num caso diferente do meu, alguém se aproxima adiante de Deus e diz: Senhor, eu quero ser salvo. Aí Deus vira para ele e diz o seguinte: olha, não, eu não vou te levar porque eu não escolhi você. Você não foi escolhido, você não é um eleito. Aí a pessoa replica para Deus o seguinte: Senhor, mas eu quero ser salvo, eu amo as suas coisas, eu gosto das suas coisas, né? Eu quero participar do seu reino, eu quero viver contigo para sempre. Aí Deus diz: não, mas você não vai porque você não foi escolhido. Você não foi eleito, e é por isso que você não vai. Eu não escolhi você, eu não elegi você. Gente, olha só, esse era o meu entendimento de eleição da graça. E pasmem vocês, esse é o entendimento de eleição da graça que não só os adventistas do sétimo dia têm, bem como a maior parte da cristandade, seja católica, seja protestante, seja evangélica. A maior parte da cristandade não aceita a eleição da graça, primeiro porque não entende a doutrina da depravação total. Eles desconsideram um aspecto dos 3 aspectos fundamentais da nossa existência. Houve uma criação, houve uma queda e haverá uma redenção. Né? Normalmente, a maioria dos cristãos desconsideram a queda.
Eles não levam em consideração a queda. A queda foi algo que aconteceu? Sim, foi algo que aconteceu, mas não afetou as capacidades naturais do ser humano. Por exemplo, tem um bispo britânico, se não me engano, lá do IV século, se eu não estiver enganado, chamado Pelágio, que afirma isso, que a queda não afetou em nada as nossas capacidades intelectuais, morais, psicológicas, físicas, para podermos agir em direção de Deus. Então, voltando ao assunto da eleição, eu entendi a eleição deste modo, ou seja, Deus vai salvar uma pessoa, quer ela queira, quer não, porque Ele decidiu salvá-la. E Deus não vai salvar outra pessoa, mesmo Ele querendo ser salvo, porque Ele não a elegeu. Ora, meu Deus do céu, onde é que isso está aqui na Bíblia? Onde é que eu posso encontrar isso na Bíblia? Eu não encontro, né, eu não encontro fundamento bíblico para esse entendimento, para fundamentar esse entendimento da eleição. Não encontro. Quer ver? Abram aqui, estou batendo um papo com vocês aqui, né? Na verdade, eu abri este vídeo aqui agora para tratar de um assunto relacionado a uma questão que uma irmã levantou, já vem levantando comigo já há alguns dias através do e-mail, né? Então, ela assistiu o meu vídeo que eu gravei anterior, falando sobre o que a Igreja Adventista jamais ensinou sobre morrer para o pecado, né? E aí ela voltou a escrever para mim um e-mail dizendo o seguinte: olha, eu continuo crendo que um crente pode perder a salvação. Eu continuo crendo nisso. E aí me apontou um texto de Hebreus. Foi o único texto que ela me apresentou, está lá em Hebreus 10. Eu vou tratar dessa questão, viu, irmã? Eu vou tratar dessa questão e vou mostrar para a irmã como esse entendimento é equivocado, tá certo? Inclusive, analisando o texto de Hebreus que a senhora me indicou e todo o contexto do texto de Hebreus ali, tá certo? Para que a gente possa entender o que a palavra de Deus diz de verdade a esse respeito. Mas voltemos à questão da eleição aqui agora. Romanos capítulo 11, se você tem a sua Bíblia, abra. Eu quero ler a partir do verso 5, alguns textos aqui de Romanos. Assim também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então preste muita atenção no que Paulo está falando aqui, porque Paulo não pode colocar em xeque a palavra de outros apóstolos, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Paulo também escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então veja, o Espírito Santo não contradiz o Espírito Santo. Não, é impossível isso acontecer. É impossível. Portanto, Paulo não pode contradizer Pedro, Pedro não pode contradizer Paulo, Paulo não pode contradizer João, João não pode contradizer Paulo, Paulo não pode contradizer Tiago, Tiago não pode contradizer Paulo e assim sucessivamente, né? Os apóstolos não podem contradizer-se, né? Eles não podem afirmar uma coisa aqui, né, que um apóstolo já afirmou o contrário em outro lugar. Isso não pode acontecer. Quando isso aparentemente acontece, é sinal, é evidência de que a nossa hermenêutica, a nossa interpretação bíblica é falha, é equivocada. E olha só o que a palavra de Deus está afirmando a respeito do remanescente, agora nos últimos dias. Olha só, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós já estamos vivendo tempos escatológicos. Desde a vinda de Jesus, desde a sua morte, desde a sua ascensão aos céus, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Estamos vivendo em tempos escatológicos. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus afirma. E olha só, assim também nos dias de hoje, veja Paulo falando isso naquela época, nos seus dias, sobrevive um remanescente, mas em que condições sobrevive esse remanescente? Pautado em que sobrevive um remanescente? Não é? Aí ele termina: sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, este remanescente, este resto, né, de gente de Deus que permanece na terra, existindo, coexistindo aqui com os pecadores ímpios e filhos do diabo,
ele existe, esse remanescente existe, segundo a eleição da graça. Esta é a condição. Este é o fator primordial, principal, que faz com que hoje, nos dias de hoje, sobreviva, a um remanescente. Este remanescente, ele está aqui, né? Ele existe na terra, só que ele está aqui segundo a eleição da graça, ou seja, segundo o próprio propósito de Deus, soberano de Deus. Não é segundo o livre-arbítrio, não é segundo a lei de Deus que esse remanescente sobrevive aqui. Não é porque esse remanescente tem poder, tem capacidade, tem aptidão inerente de guardar a lei que ele sobrevive. Não é? Não é isso. Não é por conta do seu suposto livre-arbítrio que existe um remanescente que decidiu aceitar Deus ou rejeitar Deus, como se isso fosse possível. Não é. O remanescente existe, sobrevive, segundo o texto bíblico, segundo a eleição da graça. E olha só o que ele diz mais aqui. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então este remanescente, esse remanescente que vive, que existe, que resta hoje na face da terra, ele existe, ele sobrevive, ele resta, porque o remanescente é o resto, é o que sobra, é por conta da graça de Deus que o elegeu, não é? Não foi por obras deste remanescente, supostas obras deste remanescente, que ele existe enquanto remanescente. Não é por obras, não é por guardar a lei, não é por observar e aceitar que exista uma coisa chamada livre-arbítrio dentro de cada ser humano. Não é por isso. É segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Olha o que diz aqui no verso 7. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. O que Israel buscava, isso não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. A eleição conseguiu isso. Conseguiu o quê? Paulo está tratando aqui da justiça de Deus, que nos é imputada quando nós cremos em Deus. É disso que Paulo está tratando em suma e resuma isso aqui. Especialmente aqui nos capítulos 9, 10 e 11. Ele está falando da questão de Israel. O Israel literal e o Israel espiritual. Né? Ele está tratando aqui do povo israelita verdadeiro, o verdadeiro israelita segundo a promessa. E também a questão dos gentios, os gentios convertidos ao Evangelho. Então ele trata dessas questões todas aqui. Né? Especificamente nesses capítulos 9, 10 e 11 ele está tratando disso aqui. E ele afirma o que Israel buscava, verso 7, não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Vejam como a eleição é fundamental. Vejam como a eleição tem um papel importantíssimo no que diz respeito à existência de um remanescente hoje, nos dias de hoje, sobre a terra. Vejam, mais ainda, olha aqui, abram comigo em Romanos, aí mesmo, capítulo 9. Deixa eu ver qual é o verso que eu vou ler aqui. É o verso 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Olha, outro indicativo sobre a eleição da graça, que é muitíssimo importante, que você, como cristão, tem que observar. Porque eu estou mostrando a palavra de Deus para você. Eu não estou mostrando algum livro de algum teólogo reformado ou calvinista. Não, estou mostrando a palavra de Deus para você. Primeiro você observa que Paulo diz claramente, objetivamente, categoricamente, que existe um remanescente sobrevivendo na terra. Né? E ele cita aí os seus próprios dias. Evidentemente que nós podemos trazer isso para os nossos dias, para o nosso tempo. Né? Nós que vivemos agora no século XXI. Sobrevive um remanescente sob essas mesmas premissas, sobre essas mesmas bases. Qual base? A eleição da graça. E aí, Paulo aqui, um pouco atrás, no capítulo 9, ele tratando da questão aqui de Jacó e Esaú, Deus escolheu Jacó, não escolheu Esaú, né? Ele diz aqui o seguinte, olha, os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal. Ou seja, Deus não escolheu Jacó ou Esaú com base em suas obras.
com base em suas obras, não foi isso. Paulo está querendo dizer que agora eles nem eram nascidos quando Deus já tinha feito a escolha. Eles não eram nascidos, não tinham praticado absolutamente nada para que a escolha de Deus se baseasse, supostamente, naquilo que um faria e que o outro faria, ou o que um não faria, o que o outro também não faria. Não foi com base em obras que Deus fez essa escolha. Mas foi com base em quê? Olha aqui. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Então veja, amados irmãos e amigos, a eleição da graça, que nos indica o propósito de Deus em salvar a sua igreja, o seu povo aqui na terra, e salvar de modo efetivo mesmo, eficaz, ela é algo que Deus afirma aqui na sua palavra que deve prevalecer. Não é porque Calvino disse, não é porque Lutero disse, não é porque Agostinho disse, não é porque São Tomás de Aquino disse, não é porque Anselmo da Cantuária disse, não é porque John Knox disse, não é porque Zwinglio disse, não é porque tantos e tantos homens de Deus afirmaram que a eleição deve prevalecer, não. É porque a palavra de Deus está afirmando que a eleição tem que prevalecer, ou seja, é propósito de Deus que a eleição da graça, essa doutrina maravilhosa, prevaleça. Não por obras, mas por aquele que chama. O próprio chamado pressupõe o quê? Que aqueles que estão sendo chamados não têm por si mesmos nenhuma capacidade natural, nenhuma aptidão natural para poderem ir a Deus por si mesmos. O próprio chamado eficaz de Deus pressupõe isso. O próprio chamado eficaz pressupõe isso. Então veja, é propósito de Deus que a eleição prevaleça. E é segundo a eleição da graça que sobrevive um remanescente aqui hoje. Não é porque esse remanescente é apto ou habilidoso ou capacitado em guardar mandamentos, inclusive o sábado. Não é por isso. Não é por isso. É pela graça, eleição da graça, que sobrevive um remanescente. Então, está claro isso aqui na palavra de Deus. Está claro aqui na palavra de Deus. E quem vem à tona, e quando eu digo à tona, é vir aqui no YouTube, ou ir para a TV, ou ir para o rádio, ou ir para o púlpito da igreja, pregar o contrário, vai ter que fazer uma diatribe enorme com a palavra de Deus, vai ter que torcer a palavra de Deus, vai ter que fazer um malabarismo com a palavra de Deus, um malabarismo semântico de grego, hebraico, do próprio português. Vai ter que fazer um malabarismo enorme, né, para ensinar o contrário, para ensinar que esse negócio de eleição é do diabo, como eu tenho visto e ouvido muita gente dizer aqui, inclusive na sessão de comentários aqui da TV Caminho Livre, muita gente me chacoalhando aqui, né, com a crítica de que eleição da graça, predestinação é coisa do demônio, é coisa do diabo. É mesmo, eu se eu fosse você, eu pensaria 2, 3 vezes antes de emitir esse tipo de comentário, esse tipo de crítica com relação à eleição, porque Deus está dizendo na sua palavra que quer justamente que a eleição prevaleça. A eleição, essa doutrina maravilhosa, tem que prevalecer, é propósito de Deus que ela prevaleça, porque o remanescente que sobrevive aqui hoje, ele sobrevive sobre a premissa da eleição da graça desse Deus maravilhoso que nos escolheu. E não porque nós sejamos bons o suficientes, ou aptos, ou capacitados o suficiente para guardar a sua lei e nos auto-recomendarmos para Deus. Então eu volto a afirmar o seguinte: toda vez que nós analisarmos a questão do Evangelho, é necessário considerar todas as 3 coisas na sua perspectiva correta. Houve uma criação, houve uma queda e haverá uma redenção. Eu não posso, veja bem, eu não posso achar que esse mundo hoje é normal. Esse mundo hoje não é normal. Quer ver? Por que eu digo isso? Olha aqui, abre aí comigo São João capítulo 3. Abre aí, você vai entender o meu argumento agora. E eu vou responder à irmã que me disse que eu estou errado aqui em afirmar que um crente não pode perder a salvação. Eu vou responder a irmã no próximo vídeo, tá, irmã? Eu comecei a tratar desse assunto aqui, então eu tenho que pelo menos fechá-lo. Olha só, abra João capítulo 3. Vamos ler primeiro verso 18. Leia primeiro o verso 18 aí comigo. Olha, quem nele crê, uma referência a Jesus, né?
Quem nele crê não é condenado. Veja só a afirmação categórica aqui da Bíblia. Quem crê em Jesus, e este crer aqui é o crer verdadeiro, tá? É um crer verdadeiro. Quem nele crê não é condenado. Não é condenado. Não há possibilidade dessa pessoa que verdadeiramente crê em Jesus seja condenado. E aí o versículo diz mais: mas o que não crê já está condenado. Aquele que não crê em Cristo, veja só, aquele que não crê em Cristo não está numa posição de neutralidade. Aquele que não crê no que Cristo fez na cruz, do Calvário, já está condenado, segundo a palavra de Deus. Por que ele já está condenado? Por que ele já está condenado? Porque ao nascer neste mundo, ao vir a este mundo, por conta da vontade do pai e da mãe, ou seja, da carne e do sangue, né? Vontade do homem, ao vir a este mundo, ele veio a um mundo que já está condenado. Foi condenado quando? Onde? Lá no Éden. Não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Este mundo foi condenado à morte eterna. Se você vem a esse mundo e está vivo hoje, considere o seguinte: você está vivendo pela graça comum de Deus. Porque muita gente também desconsidera isso, muita gente não sabe o que é isso, especialmente adventista do sétimo dia não sabe. Existe a graça especial, que é a graça que salva de modo eficaz a todos os eleitos. E a graça comum. A graça comum é através da graça comum que Deus derrama bênçãos sobre justos e injustos. A chuva cai sobre a terra de justos e injustos, sobre a cabeça de justos e injustos. O sol, enquanto graça comum, ilumina justos e injustos. Permite que a vida, né, aconteça sobre justos e injustos. Isso é graça comum. Isso não é graça especial, aquela graça que salva. E há necessidade de nós diferenciarmos esses dois tipos de graça. A graça especial é a graça que salva de modo eficaz a todos os eleitos. E a graça comum é aquela graça que não salva, mas derrama bênçãos. Portanto, se você está vivo hoje aqui, é por conta da graça extraordinariamente comum de Deus, que permite que você viva num mundo condenado. É por isso que quando nós nascemos aqui, nós já nascemos com a nossa morte, né, já pendendo sobre a nossa cabeça. Nascemos para morrer. Olha só que coisa... Olha que paradoxo existencial grande e enorme esse. E eu quero dizer para vocês que isso, eu nunca me conformei com isso. Desde a primeira vez em que minha mãe falou sobre evangelho, falou sobre a Bíblia, falou sobre Jesus Cristo para mim e para o meu irmão, éramos bem pequenos ainda, eu tinha 6, meu irmão tinha 5 anos de idade. Desde que minha mãe disse para mim: olha, meu filho, a primeira vez o mundo acabou em água, a segunda vez o mundo acabará em fogo. Meu Deus do céu, isso entrou aqui na minha cabeça, no meu coração e começou a revirar a minha vida. E eu perguntei para ela, eu me lembro que eu perguntei para ela o seguinte: mas mãe, não tem uma salvação, não tem um jeito de a gente livrar desse negócio de fogo? E ela disse que não. E aquilo ficou transitando aqui na minha mente por anos e anos e anos, mas eu nunca me conformei com isso. Para lá tem alguma coisa errada nessa história. Que Deus é esse que nos cria aqui para depois, primeiro nos matar afogado, depois para nos matar queimado. Que história é essa? Tem alguma coisa errada nessa história, tem alguma coisa nessa história que não está batendo. Não está batendo. Eu nunca me conformei com isso. Nunca, jamais me conformei com essa história. Né? A gente nasce para morrer. Então, quando a gente nasce, ao mesmo tempo em que a gente vem ao mundo, a gente já começa a morrer. Alguma coisa está errada. Gente, esse mundo não é normal por conta disso. E é isso que a Bíblia tenta mostrar para nós também, dentre tantas coisas que a palavra de Deus tenta nos mostrar. Uma delas é essa, que este mundo no qual nós habitamos, eu e você habitamos, ele não é normal. Ele não é um mundo normal. Houve a criação, houve queda. Houve criação, mas houve queda. E essa queda ocasionou a condenação de toda a raça humana. É por isso que a raça humana nasce aqui nesse planeta, hoje ainda pela graça comum de Deus, para morrer. Mas haverá redenção. Haverá redenção. E eu volto à questão da eleição. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque o mundo no qual nós habitamos foi condenado lá no Éden. É isso que a gente tem que observar. Não adianta o arminiano, seja ele de que denominação for, ficar tripudiando em cima da palavra de Deus, tentando distorcer aquilo que o Evangelho deixa claríssimo aqui pra gente. Claro como água cristalina. Olha o verso 36 do capítulo 3 aí de João. E mesmo no capítulo 3 de João, verso 36, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna.
Olha só, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, o grande fator que diferencia um salvo de um perdido é o crer, é a fé. E nós temos mostrado aqui, eu já gravei 2 vídeos, e nos demais vídeos também, eu tenho falado disso também, que a fé não é um produto de origem humana, de natureza humana, a fé não vem de nós mesmos, é um dom de Deus, é um dom, é um presente. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho já tem a vida eterna. E olha aqui, quem se mantém rebelde, se mantém, pressupõe que essa rebeldia é natural do ser humano que vem a este mundo, da vontade do pai e da mãe. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Gente, este texto, ele simplesmente amplia o nosso entendimento sobre essa questão que eu estou elencando aqui agora. Nós não estamos num mundo normal. Nosso mundo não é um mundo normal. É um mundo anormal por conta da condenação do pecado de Adão e Eva lá no Éden. Deus condenou toda a raça à morte. Agora, como ele é um Deus misericordioso, ele elaborou lá na eternidade um plano de salvar muita gente pela sua graça. Ele elegeu lá na eternidade pessoas para serem salvas. Ele não elegeu porque essas pessoas fariam algo em direção ao próprio Deus por livre e espontânea vontade, utilizando-se de um preço, de um suposto livre-arbítrio. Não, não foi isso que aconteceu. Deus soberanamente lá na eternidade teve que eleger dentre uma raça condenada o seu povo. A mulher lá de Gênesis 3, a igreja de Cristo, o povo de Deus, o remanescente que sobrevive nos dias de hoje, sobrevive segundo qual premissa básica e elementar? Segundo a eleição da graça. É por isso que Deus quer que o propósito quanto à eleição prevaleça, não por obras, mas por aquele que chama. Quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem não crê se mantém rebelde contra o Filho. Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre esse que não crê, permanece a ira de Deus. Ou seja, ele veio a um mundo que está sob a condenação da ira de Deus, ira justa de Deus. Então, nós temos que entender isso aqui, amados. Nós temos que procurar entender isso. Nós temos que procurar entender de modo certo, de conformidade com a palavra, que nós estamos num mundo, vivendo num mundo que já foi condenado. Condenado. É por isso que Deus afirma, repito de novo, é por isso que Deus afirma que o remanescente sobrevive segundo a eleição da graça. É por isso que Deus afirma em Romanos, como eu li agora, capítulo 9, verso 11, que é propósito de Deus, do nosso Deus, propósito de Deus, que a eleição prevaleça. Não sou eu que estou falando, a eleição tem que prevalecer. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Então, quando Deus, veja só, voltando ao assunto aqui, quando Deus, abra aí em Romanos 9 de novo. Romanos 9. Então, quando Deus, pela sua soberana vontade, propósito soberano e graça, decide, escolhe salvar uns em detrimento de outros, isso não é injustiça, é isso que a Bíblia tenta colocar aqui. O próprio Paulo, antevendo essas objeções que os arminianos estão fazendo hoje, contra a teologia reformada, Paulo diz aqui, que diremos então? Que Deus é injusto? Romanos 9, 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? É isso que você vai dizer então? Você vai continuar dizendo que Deus é injusto, mesmo ouvindo aqui da palavra de Deus, que é propósito de Deus que a eleição prevaleça, e que o remanescente que sobrevive nos dias de hoje, ele sobrevive segundo a premissa básica da eleição da graça e não segundo obras? Você vai continuar dizendo que, então, Deus é injusto? Você vai continuar afirmando isso? Paulo diz, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum! E ele diz aqui, pois
ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. É o Deus soberano que afirma isso. Olha o verso 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Esse foi o propósito de Deus ter dado vida a Faraó. E aí você vai dizer que então que Deus é injusto? Porque Deus nunca levantou o Faraó para a salvação? Você vai dizer que Deus é injusto? Faraó algum dia desejou ser salvo? Faraó, aquele faraó do Egito lá que se interpôs no caminho de Moisés e consequentemente no caminho de Deus, impedindo a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, é aquele faraó. Você vai dizer que aquele faraó, então, em algum momento da vida poderia, sabe, de repente, através do seu livre-arbítrio, decidir ser salvo pelo Deus de Israel? Reconhecer o Deus de Israel como Deus, verdadeiro Deus? É isso que você vai dizer para mim? O propósito de Faraó existir está aqui na Bíblia. Foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Você vai dizer que Deus é injusto então por conta disso? Por conta de Deus ter levantado aqui na terra Faraó? Olha o verso 18. Logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. E Paulo se utiliza aqui da mesma expressão que Moisés se utilizou lá, para deixar bem claro que aquilo lá não é um jogo de idiomatismo hebraico. Aquilo lá não é uma espécie de mau entendimento da língua hebraica. Aquilo lá, como eu ouvi aqui o arqueólogo adventista, né, que como teólogo ele é um excelente arqueólogo, afirmar que aquilo lá se tratava de uma expressão idiomática, uma espécie de gíria da época. Ridículo isso, né? E se tratando de um doutor, isso é ridículo, essa afirmação é ridícula. Aí verso 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Paulo, antevendo as objeções que surgiriam por conta dele estar pregando o que ele está pregando aqui, ele diz, olha, alguém poderia objetar e dizer o seguinte, mas aqui, por que então Deus se queixa? Que tem gente que desobedece ele, que faz, né? Por que então que Deus se queixa se ele usa de misericórdia com quem ele quer e endurece a quem quer? Por que Deus ainda se queixa? Paulo não procura entrar nas filigranas, nos detalhes da mente, da psicologia humana, ou até mesmo da mente de Deus, para poder, sabe, resolver essa questão intrincada. Não, Paulo simplesmente, olha só o que ele diz aqui no verso 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Paulo não entra nessa história de querer, sabe, resolver esse enigma, sabe, lançando mão da filosofia, da psicologia, do que mais? Da lógica, em todas as suas formas, em todas as suas categorias. Não, Paulo não mexe com isso. Paulo simplesmente está chegando ao quem é você para discutir com Deus? Aí ele diz, olha, será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Olha o verso 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Tem ou não tem? O oleiro que pega o barro, ele não tem o direito de fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele tem ou não tem esse direito? Fazendo uma alusão aqui ao nosso Deus que nos criou. E aí ele diz mais aqui, que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Deus tem a intenção de mostrar a sua ira, e ele vai mostrar a sua ira em que tipo de vaso? Nos vasos de ira preparados para a destruição. Vasos que ele não escolheu. Esses vasos que ele não escolheu, esses vasos
uma referência ao ser humano, esses jamais desejarão ir para o céu, jamais desejarão ser salvos, jamais desejarão viver com Deus a eternidade. Jamais. Jamais. Verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Os vasos de misericórdia foram preparados de antemão, antes da própria existência da história da terra, lá na eternidade, como diz-nos a Bíblia. Então vejam, amados, como Paulo trata dessa questão, lançando mão da soberania divina aqui. Olha o verso 24. Estes vasos somos nós, ele está falando dos vasos de misericórdia. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vasos de misericórdia, ou seja, não são vasos de justiça própria, são vasos de misericórdia. Fomos objetos da misericórdia de Deus. Não porque, de acordo com o suposto livre-arbítrio, nós decidimos nos salvar. Não, foi de acordo com a misericórdia de Deus. E ele diz aqui, né, como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Maravilha isso aqui, né? Verso 27, mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E o remanescente que sobrevive nos dias de hoje, sobrevive sob qual premissa? Das obras? Da guarda da lei? Da guarda do sábado? Ou é segundo a eleição da graça? Eleição cujo propósito santo de Deus é que ela prevaleça. O remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá, verso 28, a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se Deus não nos deixa descendência, ou seja, um remanescente, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Simples de entender, fácil de entender agora, não é? Se Deus não intervém na história, e Ele mesmo trata de estabelecer uma descendência sua, um remanescente, segundo a eleição da graça, o que nós seríamos? Semelhantes a Sodoma e Gomorra. Nós não teríamos salvação, não teríamos redenção, não teria escape. Verso 30, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Verso 32. Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, verso 33. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que nela crê não será envergonhado. Vejam que Jesus é tido como pedra de tropeço, rocha de ofensa. Interessante isso aqui, né? Lembram-se de Simeão? Simeão apresentando Jesus. O que ele disse a respeito daquele bebezinho que ele agora trazia ali nos braços? Olha só o que Simeão, quando tomou nos braços a Cristo, ainda bebezinho, olha só o que ele disse. Em Jerusalém, abre em Lucas capítulo 2, verso 25. Do verso 25 em diante, abre aí Lucas 2, 25 em diante. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel.
e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vejam só o que Simeão disse para Maria. Este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Viram? Jesus é tido como rocha de ofensa, pedra de tropeço. Como o que agora? Para esses que não creem em Jesus, ele se torna motivo de ruína. Porque Jesus foi destinado tanto para a ruína de alguns, e elevação de outros. Jesus não veio com o propósito de salvar cada alma do planeta. Por conta de quê? Porque Deus assim o decidiu. É segundo a eleição da graça que sobrevive um remanescente. E aqueles a quem Deus elegeu, Ele enviará o seu Espírito Santo para convencê-los e trazê-los para o seu redil. A esses, o Espírito Santo trará a vida espiritual, chamará a vida espiritual, regenerando-os, dando-lhes fé e arrependimento de seus pecados. Então, gente, no próximo vídeo eu vou tentar responder a irmãzinha que me disse que afirmar que um filho de Deus não pode perder a salvação está errado. Segundo Hebreus capítulo 10, verso 26 em diante. Então, no próximo vídeo eu pretendo responder a irmãzinha, analisando esse texto que ela me indicou, e nós vamos saber o que a Bíblia fala a respeito. Eu já falei sobre isso aqui na TV Caminho Livre. Eu já gravei um vídeo a esse respeito aqui. E parece que ela não viu o vídeo. Ela só começou a ver o vídeo, a irmãzinha, e não terminou de ver o vídeo. Bom, é o que me parece. Mesmo assim, mesmo se ela viu o vídeo todo, ela não crê, não acredita, né? Ela acredita que, segundo a denominação dela e segundo a própria igreja adventista, que um crente pode perder a salvação, o verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus, né? Então, se é isso que ela acredita, nós vamos mostrar na palavra de Deus por que não é assim. Nós estamos mostrando aqui, e eu acabei de mostrar para vocês, a importância da eleição da graça. E a importância de se reconhecer que esse mundo não é um lugar normal, porque houve uma condenação lá no Éden, ela perdura, ela vigora, né? Mostrando que é preciso entender isso, porque senão, se eu não entender isso, a eleição da graça realmente parecerá uma coisa louca para mim, uma coisa sem lógica, sem sentido. Mas percebam que eu mostrei para vocês que Deus é soberano para escolher um e não escolher outro. Mostrei isso para vocês. E esses a quem Deus não escolher, eles jamais desejarão ir para o céu. Jamais. Jamais desejarão verdadeiramente ir para o céu. E Jesus foi destinado, segundo Simeão, para a ruína de uns e para a elevação de outros. Desde o início foi assim. Desde o início foi assim. Tá? Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus te dê luz, sabedoria e inteligência para que você possa compreender cada vez mais o seu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.